Seja bem-vindo ao nosso podcast Aqui Pode. É o melhor podcast da região. Diretor, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É um querido, é um amigo. Eu vou até ler aqui, porque é tanta coisa que esse homem é, rapaz. Mas o nosso convidado de hoje, ele é pastor da igreja Pão, Óleo e Vinho Tiante. É o nosso pastor Juca. Pastor Juca, eu queria que você se apresentasse aí para os nossos convidados, para as pessoas que estão nos assistindo. Graças e paz, queridos. Primeiro é um privilégio, né? A gente está aqui nesse programa tão abençoado, né? Que nasceu no coração do nosso amado irmão. E a gente, primeiramente, é bastante eclético com relação ao nosso chamado, né? Cristo. A finalidade de tudo que a gente faz, tudo que eu faço, a finalidade é vidas. Então não tem nada que eu faça que não seja intencional. Nada. Se eu for cozinhar, é vida. Se o projeto é social, é vidas. O intuito é vida. Se é esporte, é vida. Se é igreja, é vida. A finalidade é tocar pessoas e mudar a realidade, né, de vida de muitas pessoas. Esse é o nosso principal propósito. Ah, que bacana. Pastor Juca, desde já quero agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, né, com os projetos que você tem, a empresa que você toca, as coisas que você toca. Hoje cuida de pessoas, cuida de vida. Eu sei que é muito grande, muita coisa para você, ok? E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Fala para mim, como começou o seu ministério? Como foi o seu chamado hoje para ser pastor? Fala para mim, como foi isso? O chamado ministerial, na realidade, eu me converti com 15 anos, mais ou menos. 15 para 16 anos de idade. Com 3 meses de convertido, eu recebi uma palavra profética, né? E essa palavra profética disse, você vai ser pastor. Eu ri da pessoa que me liberou essa palavra profética. Eu falei, que pastor, que nada, que doideira. Vindo do mundo, tá ficando doido, mulher. E foram passando anos, comecei a liderar a juventude, de 16 anos ali na igreja, e comecei a liderar. Desde então eu tenho sido líder de jovens. Aí veio esse projeto e chegou um tempo que eu fui a obreiro, a diácono, né, auxiliar de trabalho, a diácono, a evangelista, e fui consagrado a pastor também. A gente estudou, né, no seminário, né, específico teológico básico, e ali a gente começou o nosso chamado, aproximadamente com uns 27 anos, mais ou menos. Né? A gente está aí na estrada, já tem... A gente é pastor novinho, mas já está há bastante tempo na liderança. Né? A gente está liderando aí já uns 20 anos, mas como pastor deve ter uns 11 anos, 10 anos mais ou menos. Aí. E hoje do ministério lá da igreja... É pão... Pão, óleo e vinho. Pão, óleo e vinho. A gente chama de POV Church, né? POV Church. POV e Church. Você hoje é o pastor presidente? Sim, sim. Nasceu da necessidade com relação à juventude, né? Tudo começou com um projeto de jovens. Correto. A gente estava no ministério ali, a gente foi abençoado. E o nosso coração ardia muito com relação a essa geração de jovens que tem se perdido no meio do caminho. Então a gente foi... para a sala de casa. A gente começou esse projeto na sala de casa, fazendo live, né? Eu toco, canto também, dou aula de música. Então, a gente começou fazendo live no Facebook, dentro de casa, com 2 irmãos que passaram na garagem e falaram, posso entrar? Pode entrar. Né? Ontem até ele pregou lá na igreja, hoje ele é evangelista da igreja. A gente ganhou ele para Jesus, hoje ele é um evangelista. Então, posso entrar? Pode entrar. E ali a gente começou um trabalho com relação à juventude, né? Recebi essa missão de Deus quando a gente foi para Israel. Eu tive em Israel, né, em 2018, que impactante, hein? Mais ou menos, 2019 para 2019. E lá no cenáculo eu recebi um chamado, né, que é o nosso projeto FIRE, que é o FIRE, na realidade Fire, fogo, né, que eu gosto muito do inglês. Correto. E essa parte de FI, filhos, RE, reino. Então nasceu num cenáculo um chamado. Quando eu voltei com meu coração queimando. Dentro do quarto eu tive uma experiência com Deus muito, muito forte. E o Senhor falou no meu coração, está disposto? Eu estava para gravar um CD, já tinha feito a pré-gravação, eu tenho algumas canções autorais, né? Umas 50 para mais. E eu tinha selecionado 12, estava gravando, tinha um produtor, e Deus falou comigo, está disposto a deixar, pausar esse projeto para ganhar algumas pessoas que estão perdidas no mundo? Eu falei, Senhor, estou disposto.
Eu já estava vindo de rodar o Brasil, ministrando as canções, algumas pessoas cantando aqui na cidade. E eu falei, Senhor, eu estou disposto. E lá eu recebi esse chamado, foi muito forte. Um apóstolo da África veio, ministrou no meu coração e liberou uma palavra profética sobre a minha vida. E eu vim de lá, sim. Né? Do mesmo lado também, eu tive um embate com um inimigo, dizendo, tem certeza que você vai? Tem certeza que você vai? Eu falei, em nome de Jesus, eu vou. E ali nasceu a experiência, né? O projeto Fire de Jiu-Jitsu. O pão, o óleo e vinho veio dos principais elementos de Israel, que justamente é o pão, o óleo, que é o azeite. Sim, correto. E o vinho, são os principais elementos de Israel. O pão, que simboliza, né, o Senhor Jesus como pão da vida. O óleo veio como a unção e um facilitador, né, o facilitador das engrenagens, um facilitador entre os irmãos. E o vinho como uma alegria, e o sangue do cordeiro. Então, por isso ficou pão, óleo e vinho. O church, né, porque em inglês, né, ficou pão, óleo e vinho, church. Igreja, pão, óleo e vinho. Então, a gente gostou, porque a gente passou um período também na Inglaterra, a gente esteve na Hillsong de Londres, e o Senhor falou, olha, eu vou fazer muito com vocês, a gente vai usar a tecnologia para que vocês fluam, nós vamos usar os streamers para que vocês avancem naquilo que vocês têm, e desde então a gente tem trabalhado nessa questão de mídia, nessa questão de Instagram. Muito bacana. Isso é legal. E qual é a visão, pastor? Qual é a visão e o propósito hoje do seu ministério hoje? Então, explica pra gente aí. O propósito principal do ministério, que a gente fala, né? Sempre que a gente pergunta, qual é a visão da igreja? Todo mundo já grita, vidas. Correto. Melhorar a vida das pessoas. Essa é a realidade. Atuar na influência com relação à cidade. Na influência com relação à cidade no geral. No social, influenciar a cidade com relação à igreja, influenciar a cidade com relação à educação, com relação à política, né, com relação à cultura. Então a gente tem esse projeto de influenciar a cidade em vários sentidos. Então a igreja nasceu nessa necessidade. Primeiro com relação à juventude. Quem tem morrido hoje em dia são os jovens. Sim, correto. Novos, né? Então nasceu o nosso coração. A gente já tinha esse chamado através da música, do louvor, da adoração. Então a gente traz uma parada bem para cima com relação a isso. E as famílias, né, a necessidade das famílias. A gente atua muito no social, como a igreja de Atos. Né? Sim, a visão é Atos 2, né? Que é o órfão, a viúva, o necessitado. A gente tem alguns sonhos na cidade. Aí com isso nasceu o projeto de jiu-jitsu na igreja, nasceu o projeto que a gente tem junto com o Edivan. A gente apoia um projeto que é o projeto Metanoia, dentro da Nova Holanda, lá entre o Rio Novo e a Malvina ali, que a gente também leva o alimento, a gente leva a palavra, a gente está sempre junto. O projeto de evangelismo explosivo na rua, nas praças. Então, assim, tem muitos braços de atuação dentro da visão. É o que eu sempre falo, né? Que o propósito da igreja hoje dentro de uma comunidade, dentro de um bairro mais carente, ele é fazer o social. Não tem fundamento se você tem, que nem uma igreja hoje, pão, óleo e vinho, com toda essa pegada. Você é um pastor muito jovem. Sim. Eu sei, eu conheço, eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua dedicação que você tem com o jovem. Então você tem toda essa pegada dentro do seu ministério, aí imagina só, você não faz nada pro social. Então eu admiro, eu gosto do seu trabalho, eu acompanho, eu vejo esse trabalho, né? E pastor, e qual é a relação hoje da sua família, né, junto ao ministério? Como que ela tá, a sua família aí? A minha família é totalmente enganjada dentro do ministério. Minha esposa é pastora junto comigo, é pastora do ministério, é pastora Nária, né? Eu queria que ela viesse, mas ela não pôde vir, que justamente ela está fazendo a função de pastora. Ela está em uma casa que o neném acabou de nascer, aquele negócio. As minhas filhas são totalmente envolvidas, Ministério de Dança, Ministério de Louvor. A minha pequenininha também já vem na mesma pegada. Então, todas elas estão inseridas, né? Todas elas estão na igreja, estão inseridas dentro do ministério, fazem parte junto com a gente, viajam junto comigo, porque a gente tem um ministério itinerante também, a gente vai para outros lugares ministrar. Então, elas estão enganjadas 100% dentro da igreja também. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está aqui nos assistindo também, né? Porque muita gente fala assim, ele é o que? É só pastor? O que ele faz mais além disso, né? Eu queria que você falasse mais um pouco da sua profissão, porque quando eu conheci você, na verdade eu não sabia que você era pastor. Foi dentro de uma empresa, de um amigo, né? E eu não sabia quem era o Juca. Eu vi que no dia que eu cheguei para fazer um DDS, eu vi que você chegou lá com... Foi um teclado, tinha um violão, né? Teclado e violão. Tinha um violão e teclado, você vê como eu lembro, né? Foi. Aí eu vi lá que você tocou tudo, eu falei, caramba, que legal. Depois eu fui me aprofundando, sabendo quem você é. Não, ele é pastor. E fala pro pessoal aí, o que você faz além
De atuar que eu falo o seguinte, eu acho que de todas as profissões que você faz, ser pastor, eu acredito que seja mais difícil, mas eu também sei que é que te dá mais prazer. É isso mesmo. Assim, a minha paixão é pastorear, cuidar de pessoas, embora lidar com o ser humano não seja fácil. Mas a paixão é pastorear. Mas para isso a gente tem algumas coisas para que a gente não se torne pesado para a igreja. Então eu também, dentro do ramo de hidráulica e pneumática, eu sou mecânico hidráulico. Quando você me conheceu, eu estava coordenando uma equipe, né, de teste hidrostático, nessa parte todinha. Né, eu atuo também com relação a vendas no geral. Eu tenho uma empresa King Cestas, que são uma empresa de cesta básica. Eu quero que você fale dela também. Uau, eu tenho uma empresa de pintura industrial. Para não ser pesado, a gente faz um pouco de tudo. Eu dou aula, eu tenho uma escola de música, né? Uma plataforma que é a Escola Som de Adoradores. Então eu dou aula de teclado, violão, canto, uma série de coisas. Aí a gente entrou num projeto, um empreendimento com relação a uma outra coisa que é minha paixão, que é a culinária. Então eu cozinho com prazer muito grande, que é o La Casa Gourmet, que é hoje o nosso projeto de restaurante delivery. Então, a gente faz muitas comidas sofisticadas com um valor acessível. A ideia é essa, trazer uma comida sofisticada, um risoto, uma parada diferenciada, mas com valor acessível. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Eu atuo no mercado financeiro, eu sou trader também, então eu atuo nessa questão do mercado financeiro. Para administrar seu dinheiro, ó. É uma questão de mercado financeiro, a gente está no caminho aí também, aprendendo um pouco mais sobre o mercado digital. Então, a gente tenta várias vertentes para que não se torne pesado para a igreja, para que eu tenha essa flexibilidade ao pastorear, flexibilidade ao ir aqui e ali. A gente trabalha até como motorista de aplicativo, a gente está indo também. Então, assim, para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar da igreja, a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? Então, a minha formação como mecânico, atuo nessa área aí, né? A gente trabalha nessa questão terapêutica também, né? De famílias, terapia de casais, terapia com relação à juventude. Então, a gente corre bastante para ser eclético, para que não nos tornemos pesados para o ministério em si, né? Para que a gente tenha flexibilidade de avançar dentro do ministério, de influenciar outras pessoas. E isso é bacana, né? Eu acho muito bonito, acho que o chamado de pastor, tudo isso que você falou. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, o cara é só pastor. Não, olha a quantidade de coisa que ele desenvolve no dia a dia. No dia a dia. É muita coisa ali que eu sei porque eu conheço ele, né? Agora, eu quero tirar uma dúvida com o senhor, pastor. Vamos lá. Como reconhecer um chamado para pastor? Porque eu já tive em alguns ambientes, alguns local, né? Que várias pessoas me chamam, e aí, pastor, vem para cá. Eu tive recente em um culto de ação de graça na casa de um amigo meu, né? A filha dele se formou em médica e ele ofereceu um culto de ação de graça. E começamos a conversar, tinha vários pastores de outras igrejas lá, né? E o cara falou assim, você é pastor, né? Aí eu, não sou pastor, não. Não, você é pastor. Eu falei, não sou pastor. Eita. Aí ele, você tem certeza que você não é pastor? Eu falei, tenho, não sou pastor, não. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Ele, você é obreiro? Sim. E eu gosto de ser obreiro, eu gosto de servir. Eu gosto de ajudar as pessoas. E como que a pessoa reconhece o chamado desse pastor? Então, primeira situação é estar pronto para perder, né? Porque, como o apóstolo Paulo diz, ele dizia, viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Você está pronto para se doar para a causa do evangelho. Esse é o primeiro ponto, né? Quando o Senhor te chama, você tem que estar pronto para se doar, para perder. Perder o que você acha que é sua base pelo evangelho e por amor a Cristo. Segunda coisa, ter cheiro de pessoas, né? Gostar de gente. Porque o chamado pastoral exige essa questão de gostar de pessoas, de amar pessoas. Às vezes você precisa de pedir ao Senhor um amor que não é seu, porque às vezes nosso amor não é suficiente para exercer o chamado pastoral, né? Você precisa amar, você precisa não desistir, você precisa ter essa determinação de gostar de pessoas. Então, desde que eu me entendo no evangelho, eu sempre amei estar com pessoas, sempre amei aconselhar, sempre fui aquele que incentivou, que pegava na mão, vambora, não desista. O pastor, ele é o
o encorajador. O pastor, ele é aquele que vai lá quando todo mundo tá desistindo, o cara já errou 254 mil vezes, aí o pastor não desiste. Ele vai lá e pega, e agarra e traz. Nossa. Então tem que ter esse amor. Existem situações que eu até acredito, né, que os olhos humanos, né, é muito difícil, né? Tem que ser mesmo a visão ali de Cristo mesmo. E é uma coisa interessante que você estava falando, João, para ser pastor, tem que gostar de gente, tem que gostar de cheiro. E é uma coisa que eu me identifico muito com isso. Eu gosto muito de gente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver também, porque lá em casa nós somos em 10 irmãos, né? E a dona Conceição, né, que era minha mãe, né, que hoje tá no céu, tá no braço de Deus lá, tá guardadinha, né? Amém. E a gente tinha muito essa pegada de 10 irmãos, dividir o mesmo banheiro, fazer tudo isso. E eu comecei a analisar, eu falei assim, como que vai ser isso, né? E hoje, quando eu cheguei em Macaé, eu acho que aumentou mais isso. Essa pegada de querer estar junto, de abraçar as pessoas, né? E, pastor, eu vou só dar um recadinho aqui agora, já que a gente vai voltar para essa resposta, que eu tenho certeza que tem uma resposta boa. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. A Clínica L2 Saúde Ocupacional é uma melhor clínica que nós temos aqui em Macaé de medicina do trabalho. O escritório Shop Móveis para Escritório. Você aqui que está montando o seu escritório, pessoal, pode ir lá no Shop Escritório Móvel. Procura o Renan. Eu acho que o Renan vai dar até um desconto lá, hein? Padaria Fidelense, padaria de excelência. O MC Sol da ferramenta, a força da parceria. E agradecer também a FX Treinamento. E se você deseja fazer parte desse time, é só ligar para o nosso número 999790-2561 ou acessar nosso Instagram, que é @estudiojoão. Vem fazer parte desse time. Pastor, agora eu quero que você responda que amor é esse? Por que eu tenho esse amor tão grande assim por gente? Mas esse amor, ele vem de Cristo, né? Vem do Senhor. Porque se a gente olhar para a humanidade, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então essa graça, ela vem do Espírito, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Essa paixão por pessoas não é da gente muitas vezes. Vem do próprio Deus, que vai nos dando essa paciência para lidar, de não desistir, de perdoar, porque pela gente mesmo a gente desiste. Isso é interessante porque eu me vejo muito nisso. Eu recente estava conversando com minha esposa, né? Dentro do carro, a gente sempre vai muito conversando, eu e ela, que é a melhor amiga que tem, esposa ali, nós dois, a gente conversa muito, né? E ela me perguntou assim, João, qual era o seu maior sonho na infância? E todo mundo, quando fala de sonho, a gente imagina que é o quê? É ter um carrão, é ter isso. Não, e o meu sonho, pastor, era ter comida. E muitas vezes a gente orou muito. Os irmãos ali em casa, todo mundo, e a nossa oração pedia comida. A gente pedia comida que a gente queria ter, não queria ter roupa, nada. Uma casona, a gente queria ter comida. O alimento, né? E a gente orou tanto pedindo para Deus que hoje eu começo a ver o seguinte: quantas respostas Deus vem nos dando nesse decorrer desse tempo? Porque eu morava no Nordeste, então era muito difícil. Do Nordeste vim para o Sudeste e continuo no Sudeste, que agora estou no Rio de Janeiro, né? Do Nordeste, do Maranhão fui para São Paulo, né? E hoje eu moro aqui no Rio há 18 anos, aqui em Macaé. E uma coisa interessante, pastor, que isso eu quero até perguntar para o senhor também, né? Eu, diversas vezes, eu tentei ir embora de Macaé e não conseguia. Direto eu tentei, eu falei assim, agora terminou meu contrato, eu vou embora. Agora eu vou embora. E eu não sabia qual era o meu chamado. Eu falei, gente, qual é o meu chamado nessa cidade? Por que eu não consigo ir embora? Aí uma vez eu perguntei para um bispo, né? Ele falou assim, qual será o meu chamado? Por que eu não consigo ir embora de Macaé? Qual é a minha missão nessa cidade? E hoje eu começo a olhar o seguinte, a quantidade de pessoas que nós já ajudamos com curso. E uma coisa que você falou de gostar de abraçar as pessoas, de querer estar junto, ajudar casal, jovem. E hoje eu vejo muito nisso. Família, né? Eu falei, eu não consigo ir embora daqui. O que eu preciso é ajudar essas pessoas. E quando você começou a falar desse chamado, eu falei, gente, será que eu estou chamado para pastor? Segura. Então é isso que eu queria ver com você, né? Com o senhor, né? Por que esse amor tão grande por gente, né?
E arde no nosso coração de uma forma muito tremenda. Às vezes a gente não consegue nem explicar, né? Como o próprio Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Às vezes esse amor tão grande por pessoas não tem explicação. Quem tem um coração em Deus, um coração em Deus, a cada dia isso vai se tornando cada vez mais forte. A preocupação com pessoas, a preocupação de estar com pessoas, a preocupação de estar junto com pessoas, principalmente quando a gente parelha nossas causas, né? Por tudo que você já passou no teu passado, por essa questão de fome, aí você sempre passa e pensa assim, poxa, será que fulano tem comida em casa? Será? Eu sempre penso isso. Eu penso isso sempre, né? Poxa, o meu coração sempre pensa assim, será que fulano já pagou aluguel? Fulano já tem comida em casa? Ciclano... Eu penso isso o tempo todo. Porque Jesus me ensinou assim. Deus foi tão bom comigo, me deu tanta graça, né, para ter uma família, para ter uma estrutura, para ter a comida na mesa, que hoje eu fico pensando desse jeito, né? Porque o evangelho é justamente isso, é o órfão, a viúva e o necessitado. Quem está mais debilitado, né? Quem está mais? Outro dia a gente estava fazendo um trabalho até com um amigo, um Alain Basílio, e a gente fez um trabalho na rua prostitutas, né? Pessoas que estavam ali, profissionais do sexo, e elas estavam ali, uma delas veio até e disse assim, moço, você me dá 3 quentinhas? E a gente ficou assim, mas por que a senhora quer 3 quentinhas? Porque se o senhor me der 3 quentinhas, eu não vou me prostituir, eu vou para casa. Eu tenho 3 filhos lá, Uau. eu tô aqui por causa disso. Então isso queima no nosso coração, sabe? De ter empatia pela dor do outro, né? Isso não vem do homem, isso vem de Deus, vem daquele sacrifício dele na cruz do Calvário, tudo que ele fez por nós, e esse amor também é depositado dentro do nosso coração. Então a minha oração desde o início, desde novo, Senhor, eu quero entender o que tem no teu coração, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero estar onde o Senhor está, né? Eu quero falar o que o Senhor fala, entendeu? Eu quero viver o que o Senhor vive. Então tem uma hora na nossa vida que o amor é tão grande que a gente não consegue ficar parado diante de situações da sociedade terríveis. Então eu não consigo ficar parado com a dor do outro. Então essa paixão parte principalmente da paixão dele em morrer por nós na cruz do Calvário. Esse amor vem disso. Entendeu? Bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas primeiro nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta incrível para o pastor Juca Moraes, o cozinheiro. Ou melhor, chefe de cozinha. Tamo pra cima. Estamos de volta e agora com uma novidade para vocês. Agora é real, nós estamos no Spotify. Vocês que estão ali fazendo aquela academiazinha, malhando agora com aquele fonezinho, agora vocês podem estar conectados no Estúdio JA. Só escolher qual podcast que vocês querem ouvir. Pastor Juca, agora eu tenho uma pergunta boa para o nosso pastor. Como que o senhor faz para alcançar novas pessoas, né, novos moradores, tanto de Macaé quanto do seu bairro? Como que faz? Qual é a técnica que você usa? Então, a gente usa a mesma técnica de Cristo, né? Como que Jesus lidava? Jesus, ele é muito fascinante, né? O maior psicólogo que já existiu. Pelo fato de que ele lidava com um pescador, né, falando de pesca, ele lidava com um agricultor, falando de agricultura, ele lidava com as pessoas dessa melhor forma. Então, ele se ligava com um construtor. Então, a gente busca se ligar às pessoas, porque no final de tudo, o mais importante de tudo, a nossa missão, são vidas. Então, dentro dos lugares aonde a gente tem um gancho de falar de Jesus, né, com o trabalhador, com quem está na farmácia, com quem está na padaria, com quem está... Primeiramente, parte do princípio de
do cuidado com a pessoa, de amar a pessoa, de estar junto com a pessoa, de entender que aquela pessoa ela é importante, né, para o evangelho, ela é importante para Cristo, ela tem a sua importância. Porque na nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente passa por pessoas que estão precisando simplesmente de um abraço. A gente tem um evangelismo na rua que não é com folhetinho, é o evangelismo do abraço. Posso te dar um abraço? Cara, a gente já viu pessoas chorando ali e falaram, cara, tem 5 anos que eu não recebo um abraço desse. Tem legal, 10 anos que eu não recebo um abraço. Cara, olha, uau, esse abraço curou a minha vida. Então, a gente tem várias coisas, a gente usa... Isso é muito importante. Toda a finalidade do que a gente faz, nós usamos para vidas. Igual você me conheceu lá no trabalho. Lá a gente ganhou pessoas para Cristo. Entendeu? Sim. Então, na culinária, a gente faz para quê? Por que eu cozinho hoje no La Casa? Só por grana? Não só por grana. É por ver pessoas sendo tocadas por uma comida boa, por algo. É Cristo. Tudo na minha vida é Cristo. Né? Poder, através do esporte. Por que eu faço jiu-jitsu hoje? Poxa, dói o corpo todinho. Mas por quê? Porque vida. Finalidade é vida. Então, toda a finalidade do que eu faço... dos projetos, né, das estratégias, tudo princípio de ganhar alma para Cristo. Então, toda oportunidade que eu tenho, né, eu me ligo a alguém para falar de Jesus e para abençoar essa pessoa através do Evangelho de Deus. Ah, que bacana. E eu já até sei a resposta dessa aqui que eu vou perguntar agora, né? Qual é o seu maior exemplo de liderança? E qual exemplo que você aprendeu com ele? Exemplo de liderança, mano, Cristo. Não tem o que falar. Né? Tem alguns exemplos humanos que a gente gosta, né? de homens que lideraram de uma forma formidável, né? Mas o maior exemplo de liderança é Jesus. Ele pegar 12 homens, né? 12 homens e um segredo. 12 homens, a princípio, totalmente diferentes, né, de personalidade, um fleumático, um melancólico, outro sanguíneo, e pegar essa galera que ninguém não dava nada por eles e transformar em grandes apóstolos de Cristo, não tem o que falar. De treinar 12 homens e esses 12 homens treinar uma geração e essa geração tocar na gente aqui hoje, poder falar que está nesse podcast aqui em Macaé, porque nós fomos tocados, porque 12 homens aceitaram a missão e foram discipulados por Jesus lá atrás. O maior exemplo de liderança é o dele. Ele confrontava na hora que tinha que confrontar, ele amava na hora que tinha que amar, ele ficava quieto na hora que tinha que ficar quieto, ele saía na hora que tinha que sair, ele entrava na hora que tinha que entrar, ele não desistia, né, de ninguém. O exemplo de Samaria, ele entra em Samaria por causa de uma briga religiosa, expulsam ele, não, você é judeu, sai daqui, e depois ele volta no poço, onde estava uma mulher, em João capítulo 4, ele volta e ali confronta uma mulher, que agora essa mulher é confrontada, é tomada por ele, essa mulher vai em Samaria e traz em Samaria até ele. Uau! Meu Deus! Para ele ser chamado de bom samaritano. E ainda voltando aqui, né? Hoje o ministério seu, hoje a igreja, né? Hoje só tem no Parque Aeroporto ou tem em outros bairros também? Então, a princípio nós temos no Parque Aeroporto. Base mesmo, física no Parque Aeroporto. Correto. Mas nós trabalhamos com GC. O que é o GC? O GC é o grupo de comunhão, ou grupo de crescimento. Então a gente tem o GC que funciona como culto. Você levou uma célula, é isso? Basicamente uma célula. Uhum. Né? Nos lugares, né? A gente tem no Lagomar, a gente está abrindo na Aroeira, a gente tem alguns no Parque Aeroporto. Então a gente está abrindo em vários lugares da cidade. Então o pessoal se encontra lá, nesse GC, e no domingo a gente se concentra na sede. Que é no Parque Aeroporto, a princípio. E tem algum plano para expandir o ministério hoje? Sem sombra de dúvida. A gente tem plano de expandir o ministério para alguns lugares, com certeza, nessa visão apostólica nossa, de estabelecer uma nova cultura nos lugares aonde a gente vai, né? Não só em bairro, mas em cidades, em estados e até fora da nação também. Pastor Juca, você teve algum sonho de conquistar alguma coisa que você fala assim, eu queria muito isso, que ainda não conseguiu? Rapaz... Porque eu vejo que você é um cara muito feliz, um cara muito completo hoje, porque quando você cuida de vida, se sente muito realizado. Mas sempre tem aquele sonho, cara, se eu conseguir isso aqui, eu me sinto realizado? Assim, sonhos espirituais é ganhar multidões e cuidar bem delas, né?
né? Ter uma igreja relevante, uma igreja, fazer parte de uma igreja na cidade relevante, né? Que estabelece cultura mesmo, que ganha, que cuida de pessoas. E sonho no contexto financeiro, a gente tem sonho de ser bem sucedido naquilo que a gente faz. Para Certo. quê? Né? Porque riqueza tem propósito. Riqueza tem propósito. Deus não dá riqueza a ninguém que não tenha propósito. Você vê pessoas que são ricas despropositadas, elas têm uma vida desregrada. Elas não estão felizes. Então eu tenho um sonho de ser bem sucedido naquilo que eu faço, né, nos empreendimentos, nas coisas, para que eu possa ajudar mais famílias, para que eu possa ajudar a minha família, claro, viver bem, dar uma boa educação para os meus filhos, né, dar uma boa estrutura para minha esposa, mas também cuidar de outras pessoas, ajudar outras pessoas, né, poder dar algo melhor para os meus pais, para os meus sogros. Essa é a realidade. O princípio de ser bem sucedido é sempre para cuidar de mais gente, para abençoar mais pessoas. Acho que é o meu principal propósito na Terra é esse. Não tem outra finalidade que não seja isso, não. Riqueza tem propósito. Então eu tenho alguns sonhos ainda de viajar as nações, né? Já fui em alguns países, mas eu quero viajar mais as nações pregando o evangelho, conhecendo alguns lugares ainda. Tenho alguns sonhos. E o bacana de tudo isso que a gente vê é pastor. Para você ver que você nunca coloca você, eu, minha família. Você sempre está colocando as outras pessoas. Eu quero realizar esse sonho para ajudar mais pessoas, para conquistar mais pessoas. Você poderia muito bem falar, João, eu quero ter uma mansão, quero ter um carro X, quero ter isso. Não. Você sempre está colocando as pessoas. Então, esse é o chamado do pastor, de cuidar de ovelha. É isso que eu vejo realmente o Senhor. Você, nessa busca. Quando eu fiz essa pergunta, eu já sabia a resposta. Mas você nunca colocou eu. Eu quero para isso, eu quero para mim, para isso. Não. Você sempre colocou as pessoas. E eu fico muito feliz pelo esse posicionamento seu como pastor, de cuidar, porque você tem várias profissões, você poderia muito bem estar cuidando só da sua família. Mas não, você saiu do teu conforto para ajudar outras pessoas. Isso é muito bacana, porque esse é o chamado do pastor. O pastor, quando ele vai pastorear, que ele vai cuidar de vida, ele não está pensando nele. Ele está ali para cuidar de outras vidas, de outras pessoas. A estratégia é como eu vou ganhar mais vida, como que eu vou chegar naquelas pessoas que precisam de mim. Então, por isso que eu creio que Deus ele vai te abençoar cada vez mais. E estamos ficando por aqui no nosso Aqui Pode. Eu já quero te agradecer por ter aceito esse convite nosso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, porque eu sei que isso é muito importante. Então, a principal mensagem que eu gostaria de deixar para você, né, embora o Ministério Pastoral e tudo, com relação a que a gente falou, a culinária, todos os projetos que nós temos, invista tempo na sua família. Invista tempo na sua base familiar. Né? Porque muitas vezes não adianta ganhar o mundo inteiro também e perder a sua casa. Né? Tem muitos pastores que estão cuidando de vidas, mas estão perdendo seu casamento, estão perdendo sua família. Então dê valor à tua casa, dê valor à tua família, porque eles vão ser as maiores pessoas que vão estar junto com você dentro desse sonho de cuidar de outras pessoas. Então a base, né, é família de joelho, nação de pé. Né? A base de tudo é a família. A base de todos os fundamentos é a família. É o jovem, o adolescente, é a mulher. Então, hoje, o maior investimento, né, tem sido para destruir, né, essa questão familiar. Então, de todas as coisas, cuide da tua família. Para o que você está fazendo agora. Não adianta você querer conquistar, ter muito dinheiro, ter isso, se você não cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, cuidar de todas as coisas. Uma hora vai dar ruim. Então, tenha a sua família em Cristo. Deus, família e ministério. Né? Esses são os 3 pilares que nós precisamos entender na nossa vida. Deus, família e ministério. Então, esse é o conselho que eu deixo para você. Cuide da tua casa, cuide da tua família, porque aí sim, meu irmão, você vai ter base para fazer qualquer coisa na tua vida, qualquer conquista. E o interessante de tudo isso, pessoal, só pra gente, nós já estamos finalizando nosso programa,
A nossa igreja, o nosso ministério, ele começa na nossa casa. Ali começa a nossa igreja. E tchau pra vocês. Só isso, mano?